Bom dia! Bom dia, meus amados. Um dia muito feliz para vocês, um dia cheio de luz, um dia cheio de paz, um dia cheio de esperança. Para vocês, um dia cheio de inocência, certo? Eu, professora Sanilde Macedo, hoje sexta-feira, nossa aula de língua portuguesa. Então, hoje sexta-feira, como vocês já sabem, mas a tia tem que repetir para cravar bem na mente, na nossa mente, hoje é dia da leitura cronometrada. Qual é a leitura cronometrada? Eu sei que vocês sabem. A leitura cronometrada é aquela leitura que nós vamos fazer e contar quantas palavras nós conseguimos ler em 1 minuto. Lembrando que vocês já trabalharam esse texto segunda, terça, quarta, quinta e hoje, sexta-feira. O que nós vamos fazer? Nós vamos, depois desse treino, nós vamos ver quantas palavras a gente consegue fazer em 1 minuto, tá certo? Por que isso, gente? Porque o nosso projeto é um projeto de fluência, é um projeto que visa vocês fazerem a leitura com fluência. Ou seja, vocês fazerem a leitura sem engasgamento, vocês fazerem a leitura sem subtrair as palavras, as frases, tá bom? Vamos ver esse textinho aqui agora? Cronometrar aí, se ajeitem aí para vocês cronometrarem o tempo de 1 minuto. No celular, no relógio, vamos lá, vamos participar da brincadeira, certo? E hoje, é um textinho que nós trouxemos aqui para vocês, é um textinho A Casa Amarela. Então, a gente vai ver do que trata esse texto, vamos ler o que diz aí esse texto da Casa Amarela, tá certo? Casa Amarela. Vou te contar um segredo, o segredo da Casa Amarela. Pode abrir qualquer porta ou também qualquer janela. Pode entrar, procurar em todo e qualquer lugar. O que vai abrir o segredo que você vai desvendar. Dentro da casa, um quarto. Dentro do quarto, uma cama. Debaixo da cama, uma mala. Dentro da mala, uma caixa. Dentro da caixa, um livro. Dentro do livro, uma história que você vai me contar. Esse é o segredo que você vai desvendar. Vou te contar um segredo. O segredo da Casa Amarela. Pode abrir qualquer porta ou também qualquer janela. Certo, gente? Então, nós temos aí esse textinho, que é um poeminha maravilhoso. Entendeu? Isso aí é um poema que tem rima, tem a estrutura do poema, é estruturado em forma de poema, tem as rimas, é bem gostoso da gente ler e eu acho que a gente não vai ter dificuldade, certo? Me parece que ele tem 100 palavras, gente, se eu não me engano, me parece que esse textinho aí tem 100 palavras. Aí a gente vai ver se a gente consegue ler todas essas palavras em 1 minuto, tá bom? Depois que terminar a aula, vocês podem ir treinando até você conseguir a meta, mas eu acho que mais. Acho que bem mais, que vocês vão conseguir bem mais, tá certo? E hoje, meus amados, o nosso gênero textual é lendas. Vocês já ouviram falar desse gênero textual? Antes das aulas dessa semana? O que é lenda? Quais as características da lenda? Como foi que surgiu a lenda? Como foi que surgiu esse gênero? Se a gente conhece algum, se no nosso estado tem esse gênero, se a gente conhece esse gênero. É isso aí que a gente vai ver um pouquinho hoje, tá certo? Fique aqui porque tá maravilhoso. A gente trouxe umas lendas que com certeza vocês conhecem. A gente vai falar sobre elas e eu quero também saber a opinião de vocês, tá certo? Vamos ver aqui primeiro. Lendas. Vocês leiam aí, que eu leio aqui. Depois a gente vai debater, tá certo? A gente vai conversar. Lendas. A palavra lenda provém do latim e significa... O que é que significa a palavra lenda, amados? Significa o que deve ser lido. Lendas são produções que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas, de um povo. Vai nascendo, né, gente? Nasce da imaginação, nasce da criatividade, da fantasia, né? Por meio destas histórias, expressam-se fantasias, medos, dúvidas e incompreensões. Meus amados, vocês já ouviram falar a história do bicho-papão, né? Daí eles falaram que as lendas também expressam medos,
tá bom? Vamos ver aí do bicho-papão mais tarde, tá? Agora vem uma perguntinha para vocês. Como surgiram as lendas? Alguém sabe aí como foi que surgiu a lenda? Vocês têm alguma ideia de como foi que esse gênero textual veio parar aqui no nosso país, no nosso estado, na nossa capital? Pois a gente só sabe procurando conhecimento e lendo, tá certo? Vamos lá. Como surgiram as lendas? Está dizendo aqui que é uma narrativa de origem popular, que ela foi criada e ela foi transmitida oralmente. Ou seja, gente, ela foi contada contado de boca em boca, certo? Outra coisa que ele fala aqui é que em sua origem, as lendas formavam um conjunto de histórias que narravam a vida dos santos e dos mártires. E eram lidas nos refeitórios dos conventos, e eram lidas nos refeitórios dos conventos. Olha só, gente, vem de muito longe, né? A origem vem de muito longe. Aí o que que acontece? Vocês sabem que uma dinamicidade no tempo, né? Aí o que ele fala? Com o tempo, as lendas foram apropriadas por indivíduos comuns e se tornaram populares, em razão da comparação entre o seu teor narrativo e os fatos ocorridos na sociedade. Meus amados, vocês observem aí que ele está falando que era tipo uma coisa privada, certo? Ela é um conjunto de história que vai narrar a vida dos santos, dos mártires, e eram lidas nos refeitórios dos conventos. Eram lidas somente ali, eram contadas somente ali. Aí, com o tempo, o que foi que aconteceu? Os indivíduos, a sociedade, os populares foram se apropriando. Por quê? Porque tinha aquela coisa fantasiosa entre o seu teor narrativo e os fatos ocorridos na sociedade. E os fatos ocorridos de fato na sociedade. Aí já mistura um pouquinho de fantasia com um pouquinho de realidade, com um pouquinho de fato. Vocês estão percebendo como foi que a lenda foi surgindo? Tá vendo, gente, como é que é interessante? Onde que ela era, primeiramente, onde foi que ela surgiu? Ela era narrada sobre a vida dos santos e dos mártires. E era somente nos refeitórios dos conventos, certo? Continuando aqui, amados. Não demorou muito para que estas narrativas evoluíssem e se tornassem muito interessantes e criativas. Claro, se essas narrativas eram contadas de boca em boca, como a gente fala no popular, você sabe, um conta, tira um pouquinho da história e acrescenta, aí o outro acrescenta, aí quem vai ouvir acrescenta mais um pouco, aí o outro acrescenta mais um pouco, aí vai se tornando interessante, né? E criativa, cheio de criatividade, cheio de imaginação. Atualmente, a lenda transformada pela tradição é um produto inconsciente da imaginação popular, certo? Característica das lendas. E aqui, amados, eu coloquei várias características, não tem nenhum de vocês que vai sair aqui desse gênero sem saber as características da lenda, tá? Durante essa semana. Então, vamos lá. As lendas são contadas de boca em boca. Elas são contadas de geração em geração. Por quê? A mãezinha que conta, por exemplo, do bicho-papão, que ela conta para o filhinho, mais tarde o filhinho vai contar para o seu filho, e daí torna a coisa bem dinâmica, não é? Por isso que ela fala de geração em geração. As lendas vão sendo transformadas, mas sem perder uma das suas principais características. Qual é a característica, meus amados? A fantasia. A fantasia. Mesmo quando uma pessoa conta para outra, que essa outra conta para outra, ela não pode perder e ela não perde, de alguma forma, ter algum tipo de sabedoria que, mesmo sendo essa coisa de contar para um, contar para outro, não perde a principal característica da lenda, que é a fantasia. Certo? Mesmo ela sendo transformada, ela não perde essa característica. O que mais? As lendas contam histórias repletas de personagens diferentes. Eles possuem características que se misturam com as feições físicas de alguns animais. Meus amados, vamos ver aqui a veracidade dessa afirmação. Olha o Saci Pererê. Olha o Saci Pererê. Olha o lobisomem. Vocês observem que tem características que se misturam com de animais, não é?
se a gente for ver todas as lendas, parecem com os homens, a mistura de homem com animal, certo? São histórias que falam de situações sobrenaturais. Isso aí, gente, essa questão do sobrenatural é que dá aquele tom sombrio, aquele tom de curiosidade que a gente tem pelas lendas. E aquele medinho quando a gente é criança, quando a gente ouve, tá certo? Sobretudo se a pessoa que vai contar colocar aquela imposição, aquele tom, aquela entonação na voz. Quando a gente é criança, aquilo ali é uma coisa maravilhosa, porque mexe com os nervos, com a imaginação da gente. É maravilhoso. Então, vamos lá. São histórias que falam de situações sobrenaturais, situações irreais e até mesmo irracionais, certo? No folclore brasileiro, as lendas mais conhecidas são Curupira, Saci Pererê, a Sereia Iara, Mula Sem Cabeça, Boto Cor-de-Rosa, Boitatá, entre outros. Aqui, amados, faltou colocar a nossa lenda mais famosa. Eu acredito até que é patrimônio, vai virar patrimônio cultural nosso, né? Que é a lenda a lenda do Cabeça de Cuia, tá certo? Que é a história do Crispim, aí vocês já sabem, né? Muito interessante, que também essa lenda do Cabeça de Cuia, do Crispim, mistura a fantasia com a realidade, certo? Vocês sabem essa lenda, gente? É maravilhosa. Quem não souber, eu até sugiro que procure, vou deixar aqui como mistério, vocês procurarem para vocês saberem, né? De uma lenda aqui do estado de vocês. Agora eu coloquei aqui mais características das lendas, ratificar mais ainda o que a gente já colocou ali, tá certo? Então, lenda é ficção, narrativa, fantasiosa, que exagera fatos reais. Olha, gente, a gente pode até ver na própria lenda aí do Cabeça de Cuia, né? Quando fala exagera fatos reais. Então, o que a gente pode pensar aqui? O que a gente pode pensar aqui, meus amados? A gente sabe que o Crispim chegou, aí sua mãe na casa dele geralmente não tinha uma alimentação farta, não tinha. Sua mãe fez uma sopa de osso. Ele revoltado, ele cansado daquela situação, ele jogou a sopa na mãe, jogou o osso na mãe e tal, de tal forma que a mãe morreu. Mas antes da mãe morrer, a mãe rogou uma praga nele, né? Que ele ia ficar vagando pelo rio, que ele só ia voltar a se transformar no monstro, que ele só ia voltar depois que ele comesse 7 Maria Virgens, né? Então ela complicou a vida dele também. Certo? O que a gente tem de fantasia, o que a gente tem que a gente pode mensurar como um fato, como uma coisa real? É que ele era um menino, a família dele eram pessoas de parcas condições financeiras, parcas condições econômicas, não é verdade? Isso pode ser um fato, mas daí que ele ia se transformar num monstro, que ia aterrorizar as pessoas ali na nascente do rio, até que para ele virar novamente um ser humano, ele teria que comer 7 Maria Virgens. Né? Isso aí já é um pouco da fantasia, isso é um pouco já da criatividade das pessoas. Outra coisa, meus amados, reza a lenda também que quando ele ia em busca das mulheres, ele sempre via a mãe dele nas mulheres. Ele sempre via a mãe dele vindo perdoá-lo. Aí, quando ele chegava perto, que não era a mãe dele, aí ele matava as mulheres, certo? Então, aí, ó, como fala a característica, ele exagera nos fatos reais, tá certo? É a primeira característica que a gente coloca aqui para vocês nesse slide. Vamos ver outra. A lenda faz parte da tradição oral dos povos de cada cultura. Os povos de cada cultura têm um conjunto de suas lendas, tá certo, gente? Então, assim, a lenda, essa coisa da lenda, não é só aqui no Brasil, não é só aqui no nosso estado. Cada cultura, na Europa tem lenda, no continente, sabe, asiático, todo lugar tem lenda, certo? E cada lugar desse, gente, as lendas têm suas peculiaridades, evidentemente. Característica, mais ainda característica das lendas. Olha, meus amados, como uma coisa que é contada de boca em boca e ao longo do tempo, vai fazer o quê? Vai sofrer alterações, certo? Por que ela sofre alteração? Porque ela é passada de boca em boca e ao longo do tempo. O mesmo bicho papão,
o mesmo bicho-papão que sua mãe, a história do bicho-papão, que sua mãe contou para você, mas na frente, quem sabe, um dia você vai contar para o seu filho. Aí você pode contar já acrescentando alguma coisa ou subtraindo alguma coisa. Por isso que aqui, essa questão aí, ele fala que vai sofrer alteração sim. As lendas sofrem alterações, mas mais importante, elas não perdem a fantasia, certo? O que mais? Possuem elementos fantásticos, como personagens que só existem na fantasia humana. Olha os personagens, gente, olha que maravilha. Mula sem cabeça, Saci Pererê, Boitatá, a lenda da Iara. Essa é maravilhosa, gente. Essa lenda é uma das que eu acho assim, mais fantásticas. O que mais? Possuem características regionais, é o que eu falei agora há pouco da questão das peculiaridades. Então, nós temos aí cada lenda, gente, cada lenda, ela surge da criatividade, da criação do povo daquela região, certo? Aí eles vão pegar as características, os contextos de cada região. Por exemplo, você vê lá na região amazônica, vai ser diferente de uma lenda que eles trazem lá, deixa eu dizer, do continente asiático. Porque, como está falando, a gente tem sempre que se ater que as características, elas possuem as características regionais, certo? Para frente. Atenção! Olha que legal também para a gente aprender sobre esse gênero textual lendas. As lendas existem no mundo todo. Cada país possui um conjunto de narrativas repletas de elementos fantásticos, dentro de um universo maravilhoso de fantasias e magia. Então, aqui, ó, essa coisa dessas histórias, deixar bem claro, meus amados, que é no mundo todo, tá bom? Às vezes não é coisa de país subdesenvolvido, isso aí é cultura, são características, é coisa de cada povo, certo? Inclusive, tem até algumas lendas que nós temos que elas foram trazidas da Europa pelos portugueses quando vieram para cá, certo? E a gente vai ter a oportunidade de ver isso mais na frente. Então, é interessante notar que algumas características das lendas são espelhadas nos mitos da Grécia ou da Roma antiga. Olha aí, tá vendo? Um pouco sobre a lenda do lobisomem. Gente, vocês já ouviram falar na lenda do lobisomem? Alguém já ouviu falar? Alguém já leu? A professora já contou na sala de aula? Vocês já fizeram algum trabalho sobre essa lenda? Porque aqui eu trouxe um pouquinho da origem, né? Dessa lenda aí, certo? A lenda do lobisomem, ela se baseia no mito romano do poeta Ovídio. Ele escreveu as Metamorfoses. E nesta poesia, o rei da Arcádia recebe um castigo do deus Zeus, que o transforma em lobo. O poeta Ovídio escreveu, esse é um poema narrativo, gente, as Metamorfoses. Reza até que esse poeta, o Ovídio, esse poeta Ovídio, ele não tenha completado esse livro aí dessas narrativas, porque disseram que, em linguagem popular, ele não rezou na cartilha do soberano, certo? Então, não deu certo ele continuar. Ele escreveu e nessa poesia ele recebeu um castigo do deus Zeus. O deus Zeus foi e o transformou em um lobo. Olha a origem, né, gente, dessa lenda. Alguns estudiosos do assunto acreditam que a lenda do lobisomem teve origem na Europa no século XVI. Do continente europeu, espalhou-se para várias regiões do mundo, inclusive o Brasil. Foi trazida pelos colonizadores portugueses. Olha só, e quando chegou aqui no Brasil, certamente nós aumentamos um ponto aí nesta lenda do lobisomem, né, gente? Porque, principalmente, do jeito que nós somos criativos, não é verdade? A lenda do lobisomem. Ih, gente, tinha uma foto aí, eu botei assim, uma foto do lobisomem, parece que não vai dar certo de sair nesse slide aqui, né, para vocês. Mas vamos lá. De acordo com a lenda, o lobisomem é um homem com aspecto de lobo. Este homem ficou assim porque, em certa noite de lua cheia, ele foi mordido por um lobo.
Desde então, em todas as noites de lua cheia, este homem se transforma em lobisomem. E caso morda outra pessoa, a vítima passará a sofrer do mesmo feitiço. O lobisomem volta à forma humana ao nascer do dia, assim que o sol nasce. Olha que interessante. Meus amados, será que dá para a gente ver se tem realidade, a fantasia, onde é que está a realidade, onde é que pode ser um fato e onde é que pode ser uma fantasia nesse textinho aí? Leiam ele com calma aí. O lobisomem, a primeira afirmação, o lobisomem é um homem com aspecto de lobo. Até aí pode ser real, né, gente? Uma pessoa que tem assim um aspecto, a aparência de um lobo, de um bicho, tudo bem. Aí vamos começar na fantasia, que ele ficou assim porque certa noite de lua cheia foi mordido por um lobo. Ser mordido por um lobo, tudo bem, gente. Você pode ser mordido por um lobo, por um cachorro, tudo bem. Agora, daí, aí ele já começa a fantasia, que foi noite de lua cheia. Também pode ser possível, né? Mas vamos colocar isso aí como uma fantasia, né? Bem na noite de lua cheia, ele foi mordido por um lobo. Então, desde então, todas as noites de lua cheia, esse homem se transforma em lobisomem. Total fantasia, né, gente? Zero verdade aí, né? Aí, caso morda outra pessoa, essa vítima que ele mordeu passa a sofrer do mesmo feitiço, vai virar outro lobisomem. Aí eles vão voltar à forma normal, à forma humana deles, somente no nascer do dia, assim que o sol nasce. Olha a fantasia aí, tá certo? Agora tem uns questionamentos assim, gente, pra gente fazer. Eu coloquei, meus amados, o textinho de um lado e coloquei o questionamento do outro para não ficar muito afetado para vocês. E que eu penso que fica melhor da gente, de vocês pegarem, olharem para responder, certo? Já que aqui a gente vai trabalhar com a compreensão do texto. Então, o que que fala a primeira questão? O que é que ela diz? Olha, de acordo com a lenda, de acordo com o que o texto está dizendo, entendemos como característica física do lobisomem. Meus amados, como é a narrativa, a gente vê assim a característica física, característica psicológica, mas aqui o comando da questão está pedindo para eu ver características físicas do lobisomem. Aqui eu falo que ele é um homem com aparência de lobo, um lobo com aparência de homem, um lobo enfeitiçado e bravo, um lobo triste por virar lobo, um homem triste por virar lobo. E aqui, meus amados, eu quero que vocês atentem em algumas questões e algumas alternativas que a gente chama de capciosa, que eles colocam ali rapidinho para confundir a gente. E se a gente não prestar atenção, a gente perde a questão. Quando ele fala um homem com aparência de lobo e um lobo com aparência de homem. Se você tiver lido o texto só por ler, sem prestar atenção, você pode se confundir entre essas duas alternativas. Porque, na realidade, o que é que o texto fala? De acordo com a lenda, o lobisomem é um homem com aspecto de lobo. Ele é um homem com aparência de lobo. Tudo certo, amados? Tá vendo aí? Ele é um homem com aparência... Ele não é um lobo com aparência de homem. Ou é a mesma coisa, gente? O que é que vocês acham? Vamos para frente? Outra questãozinha aí, ó. Só para a gente ficar aqui conversando sobre esse textinho. Novamente, deixei o texto aí, gente, para vocês realmente, vocês de fato, responderem essas questões aí, tá? Eu estou aqui, vou dar a alternativa correta. Leiam aí a questão 2. A questão 2 está falando sobre a característica da lenda, não é? A gente viu várias características da lenda, desse gênero. Então, já que vocês já sabem, pelo que nós vimos agora, qual alternativa você marcaria? É uma narrativa fantasiosa que exagera fatos reais. Quem é que vai na letra A aí? Mas nós temos a B, a C e a D, né? Narrativa ficcional verdadeira. Descrição real da história. Ordenação dos fatos. O que vocês acham? Qual é uma dessas
4 alternativas, qual é que eu tenho uma característica do gênero lenda? Qual é a letra, meus amados? Letra A. A lenda é uma narrativa fantasiosa que exagera fatos reais. Por isso que vira lenda, né, amados? Próxima. Novamente, a professora está deixando o textinho do lado e a questão do outro, para vocês não terem trabalho, para vocês olharem já do ladinho, pesquisarem e responder assim, tá bom? Agora, a questão sobre cenário. Em que cenário se desenvolve a história do lobisomem? E a gente já estudou cenário, essa questão de cenário a gente já estudou em teatro, a gente já estudou em outros gêneros atrás, né, meus amados? Em noite de verão, em todas as noites de lua cheia, em todas as noites do outono, em certa noite de outono. Meus amados, como nós estamos trabalhando compreensão textual, o textinho está bem aqui do ladinho de vocês. Basta virar o olho para esse lado aqui, para esse outro lado aqui, vocês terão a resposta. Qual alternativa vocês colocam aí? Devagarzinho, com calma. O que é que o texto fala? Em que cenário se desenvolve a história do lobisomem? Eu boto em todas as noites de lua cheia. Está aqui no texto, basta a gente procurar. Desde então, em todas as noites de lua cheia, este homem se transforma em lobisomem. Certo? Mais sobre o lobisomem. Sobre o narrador, é possível a gente afirmar o quê? Sobre quem está contando. Narrador é quem narra a história, né, gente? Quem conta a história pra gente. O que é que eu posso falar sobre o narrador? Posso dizer que o narrador narra o texto e emite um juízo de valor. Eu posso falar isso? Ele está emitindo algum juízo de valor aqui, gente? Ele está fazendo algum julgamento do lobisomem? Ele está dando a opinião dele sobre o lobisomem em algum momento aí do texto? Letra B, ele apenas narra o texto, ou seja, ele apenas me conta a história. Letra C, posso dizer que ele é onisciente, conhece todos os sentimentos do animal. Amados, nesse textinho aqui, neste gênero aqui, em algum momento eu posso fazer essa afirmação que ele conhece todos os sentimentos do animal? Letra D. Além de narrar, também é personagem da história. O narrador é personagem da história, gente? É? Ele começa assim, de acordo com a lenda. Quem está me contando a história começa assim, ó, de acordo com a lenda. É? Então, o que é que eu posso afirmar sobre esse narrador? Eu posso dizer que esse narrador aí, ele apenas narra o texto. Ele apenas me conta a história. Ele não é onisciente, ele não está emitindo juízo de valor, ele não é um personagem, certo? Ele apenas está contando a história, limpo e seco, certo? Próxima. Interjeição. Meus amados, vamos falar agora de uma classe de palavras chamada interjeição, certo? Interjeição, a gramática, nós temos 10 classes de palavras. Nós já estudamos muito dela, né, meus amadinhos? Agora a gente vai estudar. Na gramática, a interjeição é a última, certo? E a interjeição é a palavra que vai comunicar a emoção. Ela vai comunicar a emoção, ela vai expressar sentimentos. E a interjeição, ela é super amiga, se eu posso dizer assim, do ponto de exclamação. Tanto é que toda vez que vem uma interjeição, vem um ponto de exclamação. Porque vocês lembram que nós trabalhamos e a professora falou que o ponto de interjeição, ele vai comunicar também uma emoção. Então, vocês pensem aí, interjeição, exclamação, emoção. Emoção, sentimento, tá bom? Olha só, meus amados, interjeição, palavras invariáveis. Por que invariáveis? Porque a interjeição faz parte daquelas 4 classes de palavra que não sofre variação. Certo? Não varia nem gênero, nem número e nem grau. Ela simplesmente é, certo? Então, olha só, palavras invariáveis que exprimem estados emocionais, sensações e estado de espírito,
certo? Isso aqui é importante para a gente aprender, para a gente colocar na nossa cabecinha. Mais na frente, nós vamos entender que as interjeições servem até mesmo como auxiliadoras expressivas para o interlocutor, já que dispensa estruturas linguísticas mais elaboradas. Isso aqui é para a gente já ir alicerçando o caminho de mais na frente do que a gente vai estudar sobre interjeição. Mas nesse momento, é também para a vida, o básico é que a interjeição é uma palavra invariável, não vai variar, que vai comunicar a emoção, expressões de sentimentos, tá certo? Tudo bem, amadinho? Tá tudo certo aí? Vocês estão entendendo? Se não estiver entendendo, diga que a professora muda de rumo, para vocês entenderem, certo? Olha só, exemplos de interjeição. Olha quantas interjeições nós temos aqui. Psil, tomara, ó, oba, viva. E olha só o quadro de interjeição. Essa aula vai ficar, gente, na plataforma, depois vocês podem pegar para estudar devagarzinho, tá certo, meus amados? O que estudamos hoje? Leitura de texto, nós lemos o texto Casa Amarela, nós estudamos o gênero lenda e a classe de palavra que nós estudamos foi interjeição. Eu espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho sobre, tá certo? E o mais, meus amados, é muito obrigada, certo? Obrigada a Deus, mais uma vez, pela oportunidade que nós temos de estar aqui servindo. Obrigada a vocês pela interação, obrigada às famílias de vocês, dizer que a gente continua junto, está terminando esse ano e que a gente vai terminá-lo da forma mais bonita, mais brilhante e do que a gente sabe fazer de melhor. Cada um no seu melhor, tá certo, gente? Beijo no coração e a gente volta daqui a pouco. Olá, bom dia, meus amados, a vocês novamente, um dia cheio de luz, que esse dia continue cheio de luz, cheio de paz, cheio de inocência para vocês, tá certo? Nós vamos continuar aqui, vamos dar prosseguimento aqui à aula de número 2, a segunda aula. Hoje, sexta-feira, aula de língua portuguesa, professora Senilde Macedo, e nós vamos começar aqui esta aula com um texto. Claro, né, gente? Língua portuguesa, texto, leitura, certo? Eu trouxe um texto aqui, amados, que vocês não podem passar a vida sem que a gente faça a reflexão sobre esse texto, tá certo? Então, ele começa assim, não é bem o texto, na realidade, o texto que eu trouxe foi um poema. Mas calma, esse poema vai falar do que a gente vai desenvolver, do que a gente vai conversar um pouquinho, certo? Então, respeito. Quando a gente fala essa palavra, o que vem na cabeça da gente? Vem assim, tipo assim, menino, respeita a tua tia, respeita a tua mãe, respeita a tua professora. É verdade? Ou se vocês têm outra noção de respeito, uma noção assim mais aprofundada sobre respeito. Sobre eu quero ser respeitado, eu quero ser respeitada. Certo? E eu trouxe esse textinho, meus amados, é um textinho, um poeminha do Pedro Bandeira, que é o mesmo autor do Fantástico Mistério da Feiurinha, que é um livro que eu mega indico para todos vocês, sabe? Que é maravilhoso. E trouxe esse poema dele hoje, certo? Mas, antes da gente ler esse poeminha, eu trouxe essa reflexão para a gente fazer sobre respeito, tá certo? Será que tem muito respeito no mundo hoje? Será que está faltando? Meus amados, em que a gente pode contribuir para encher assim, ó, botar assim um tantão de respeito entre as pessoas? O que é que vocês acham? Será que se eu fizer a minha parte, vocês fizerem a parte de vocês, será que a gente vai ajudar? O que é que vocês acham? Fica aí, tá? Para a gente pensar. Vamos ler o texto com a professora? Olha, o respeito. Durante a convivência, seja na família, seja na escola, muitas vezes descobrimos que a maior dificuldade de uma comunidade é o exercício do respeito entre as pessoas. Desde o modo de falar com o outro até o modo de falar do outro, negativamente. O primeiro é a grosseria, a má educação. O segundo é a fofoca. É preciso o quê, amados? Compreensão, solidariedade, tranquilidade e justiça para haver respeito.
Sem isso, não poderemos ser éticos. Que aqui também a gente já leu sobre a questão da ética, não foi? Vocês lembram? O texto abaixo, que é o texto que a professora vai ler, mostra claramente o que é falta de respeito e o desejo de ser respeitado, certo? Só vocês observam, na escola que a professora Sanilde trabalha, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando esses textinhos e trabalhando também como valores na disciplina de ensino religioso, certo? E aqui vocês observam que nós já trabalhamos, agora estamos trabalhando respeito, né? Mas ética, solidariedade, empreendedorismo, trabalhar valores com esses textos, para gerar uma reflexão, tá certo? E eu sei que vocês estão por dentro de tudo que a gente já estudou. Vamos entrar um pouquinho mais na questão do respeito, tá bom? Agora nós vamos para o texto do Pedro Bandeira, que ele fala sobre isso. Olha que texto legal, meus amados. Olha que texto maravilhoso. Olha só. Quem sou eu? Começa aqui com um questionamento, né? Você já pensou quem é você? Né? Quem sou eu? Se olha no espelho e pergunta, quem sou eu? Segredinho aqui para vocês. Já fiz isso, viu, gente? Então, vamos lá para o textinho. Quem sou eu? Eu não entendo. Eu, às vezes, não entendo. As pessoas têm um jeito de falar de todo mundo que não deve ser direito. Em todo lugar que vou, na escola, na rua também, eu ouço dizer assim, quando se fala de alguém. Você conhece fulano que chegou de uma viagem? O pai dele é muito rico. Tem 2 carros na garagem. E o maneco lá do clube pensa que é rico também? Precisa ver que horrível é o tênis que ele tem. Aí eu fico pensando que isso não está bem. As pessoas são quem são ou são o que elas têm? Eu queria que comigo fosse tudo diferente. Se alguém pensasse em mim, soubesse que eu sou gente. Falasse do que eu penso, lembrasse do que eu faço, pensasse no que eu faço, soubesse por que me calo. Porque eu não sou o que eu visto, eu sou do jeito que estou. Não sou também o que eu tenho, eu sou mesmo quem eu sou. E aí, gente, o que vocês acharam desse texto maravilhoso, não é verdade? Texto bonito, texto que dá para a gente fazer uma reflexão assim bem bacana, texto que dá para a gente se olhar no espelho, mesmo na idade de vocês, essa idadezinha maravilhosa, se achar bonito sim, se achar bonita assim, mas a gente também começar a pensar em outros valores, pensar em outras coisas, não é? Até porque vocês não são mais crianças do jeito de quando a tia era criança. Vocês já são crianças bem mais espertas, tá bom? Então, que sirva aí, porque, meus amados, olha só, eu sempre falo para vocês que a gente não pode ler um texto e ficar do jeito que a gente estava. Por quê? Porque o texto vai servir para nos transformar, é para isso que eles servem. É para nos transformar, e para nos transformar numa coisa melhor, numa pessoa melhor, tá certo? Se eu passo por um texto desse e depois eu não penso, eu não vou refletir, eu não vou mudar o meu comportamento para melhor, então eu não li o texto, eu não compreendi o texto, eu não soube interpretar o texto. Como vocês veem que é a luta das professoras que a gente entenda, que a gente compreenda os textos, não é verdade? E esse texto é maravilhoso para a gente fazer esse exercício, tá certo, meus amados? Então vamos ver aqui com a professora, vamos confabular um pouquinho a respeito desse texto. Qual o gênero do texto lido? Isso aí a professora até já falou, né, gente? É fábula, é provérbio, é lenda, é poema. Vocês marcariam o quê? Esse texto tem as características, gente, é todo poema, certo? Olha só que outra coisa bacana. Podemos inferir que o eu lírico não entende as pessoas serem julgadas pelos bens que têm. As pessoas serem julgadas pelos bens que não têm. As pessoas quererem ser o que não são. E a letra D fala, todas as alternativas estão corretas. Como essa perguntinha, ela está fazendo muito, então, jogo de palavras, aí eu vou dar um segundinho para vocês lerem com calma, tá? Tá aí a tela toda para vocês, meus amados, para não ter desculpa, tá certo? Olha aí.
O que vocês acham? Tá logo aqui. A alternativa correta, gente, é a letra D, que fala que todas as alternativas estão corretas. Olha só, eu posso inferir, eu posso entender, né? Eu posso dizer que o eu lírico, ele não entende as pessoas serem julgadas pelos bens que ela tem. Se você tem muito bem, você é julgado como uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa. Se você não tem, você não é julgado assim. Isso que fala a letra A. A letra B fala as pessoas serem julgadas pelos bens que não têm. Se uma pessoa não tem um carro da moda, sei lá, um carro caro, se não tem casa de praia, se não tem não sei o quê, então essa pessoa vai ser julgada porque ela não tem isso. Será que está certo, meus amados? Aí a letra C fala as pessoas quererem ser o que não são. Será que está certo? Tá? Né? Então, assim, a alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Realmente, na letra A, na letra B, tem tudo que o eu lírico do poema ele não entende. É incompreensível aos olhos do eu lírico, que é quem está narrando o texto para a gente, quem está narrando o poema para a gente. É a subjetividade, certo, gente? O eu lírico deixa claro no texto que ele é o que veste, ele é o que tem, ele é mesmo quem ele é um misto do que tem e do que veste. Precisa a gente voltar ao texto, meus amados, ou ficou bem claro? O que vocês acham na terceira aí? Ele é mesmo quem ele é. Ele não é o que ele veste, ele não é o que ele tem. Ele é a pessoa que ele é, certo? Quarta questão. Segundo o texto, o que é preciso para que haja respeito? Meus amados, é claro que nessa alternativa aqui, vocês poderiam, se a gente tivesse, vocês poderiam agregar mais valores a ela, né? Mas a alternativa fala que é segundo o texto. Não é o que eu acho também que é preciso para que haja respeito. A alternativa, o comando é segundo o texto. O que tem no texto? O que está dizendo no texto que é preciso para que haja respeito? O texto fala que é preciso compreensão, é preciso solidariedade, é preciso tranquilidade e é preciso justiça. E eu até aqui coloco, meus amados, eu chamo a atenção aqui da palavra tranquilidade. Vocês lembram daquele texto que a gente leu sobre pessoas que agem de impulso? Vocês lembram? A gente trouxe aqui um textinho para vocês sobre pessoas que agem impulsivamente. Então, vejam como está agregado, né? A pessoa tem que ter tranquilidade também. O texto fala que a pessoa tem que ter tranquilidade também para que haja respeito. Quinta questão. O pai dele é muito rico, tem 2 carros na garagem. A partir dessa fala que está aspeada aí, a gente pode entender que a riqueza é definida pelos bens materiais. A riqueza é definida de acordo com o comportamento. A riqueza é encontrada nas atitudes de cada um. E as ações são o que define a riqueza. Meus amadinhos e amadinhas, se a gente não tivesse lido o texto, se a gente não tivesse já o conhecimento da leitura daquele texto, o que vocês marcariam? A letra A, B, C ou D? Dá um segundinho aí, amados, é muito importante a gente fazer essa reflexão, é muito importante. O que vocês marcariam aí? Pode falar alto aí na cozinha, na sala, onde vocês estiverem. Chama a mãe, chama o pai para assistir, para dar a opinião deles também, tá certo? Então, a partir dessa fala aí, a riqueza é definida pelos bens materiais. Meus amados, aqui eu quero chamar a atenção de vocês, olha, aqui nessa questão. O pai dele é muito rico, tem 2 carros na garagem. A pergunta é a seguinte, a partir da fala acima, é a partir dessa fala aqui. Não é o que você pensa, não é o que a professora pensa, é a partir dessa fala. É bom a gente separar, a gente distinguir bem, certo? A riqueza é definida pelos bens materiais. Se a gente for pensar, se a gente for falar, se a gente atentar que é de acordo com o que está dizendo nessa frase aí, tá certo? Tudo bem? Vamos para a próxima?
De acordo com o texto, qual a maior dificuldade de uma comunidade? O que vocês acham? E aqui, gente, pode ser comunidade escolar, comunidade familiar, pode ser a vizinhança, pode ser a cidade, o estado, o país, e aí, por fim, vai, certo? Ele está perguntando agora de acordo com o texto. Não é de acordo com o que a gente acha, não, meus amados, é de acordo com o texto. Qual é a maior dificuldade de uma comunidade? O que vocês acham, não? O que tem no texto? É o exercício do respeito. Amados, vocês acham que é muito difícil a gente respeitar o outro? Ou você pode dizer, tia, é muito fácil, mas será que o meu discurso acompanha a minha prática, né? Aí é que está o grande... É que está a pergunta de $1 milhão, tudo bem? Então, vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar novamente a questão da interjeição, que é aquela palavrinha que a gente já conversou na aula anterior, que é uma palavra invariável e que ela serve para comunicar algum tipo de emoção. Dor, medo, alegria, tristeza. E ela sempre vem acompanhada de um ponto de exclamação, tá certo? Tem a locução interjeitiva também, gente. Locução interjeitiva são 2 ou mais palavras que têm o valor de uma interjeição. Tá certo? E é uma das classes de palavra bem simples, meus amados, da gente entender, da gente compreender, da gente identificar, tá certo? Olha só essa tirinha que a professora trouxe aqui para vocês. Vejam se vocês gostam aí. Olha só. Oba, oba! Plantando uma árvore, né, Chico? Plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? É de goiaba? De jaca? De manga? Ai, olha só a cara dele. Não, é de esperança. Olha que lindo, né, gente? Olha onde é que ele está. Olha todo o contexto. Olha as linhas cinéticas aí desse. E a gente, mas vocês lembram o que é a linha cinética, né? São esses tracinhos aí que vocês estão vendo na tirinha. Mas aqui nós vamos colocar nossa atenção para a questão da interjeição. Como eu sei, interjeição é palavra que comunica emoção. Meus amados, de todas essas palavrinhas aí, quais são as 2 palavras que vai comunicar emoção? Que você sabe qual é o sentimento que a pessoa está? A, B, C ou D? Letra A, B, C ou D? O que vocês acham? Olha só, meus amados, se alguém chega na casa de vocês, oba, oba, então você sabe que aquela pessoa ali já vem com um sentimento, não é? E a gente vai ver esse sentimento lá na outra questão. Por isso que eu não vou dizer aqui para vocês, tá bom? Olha só. A interjeição presente na tirinha da Turma da Mônica expressa um sentimento de alegria, tristeza, admiração ou chamamento. Oba, oba é de alegria, não é, meus amados? De tristeza não é, de admiração não é, e chamamento é o vocativo, né? Quem chama, quem vai chamar ali é o vocativo, e a gente vai ter no vocativo, vai ter a vírgula, não é isso? Então, a nossa resposta correta aí é a letra A. Oba, oba, transmite um sentimento de alegria. Vamos ver outra? A linguagem falada na tirinha é uma linguagem culta, é uma linguagem formal, linguagem gramatical ou uma linguagem coloquial. Eu sei que alguns de vocês já sabem esse tipo de questão de cor e salteado. Meus amados, mas é preciso que a gente atente também para alguns colegas que ainda têm dificuldade, tá certo? Então não fica cansado desse tipo de questão aqui, não. Vamos praticar a empatia, pensar no coleguinha que sabe menos, tá certo? Ou que ainda está com um pouquinho de dificuldade sobre a questão da linguagem, certo? Vamos lá? Oba, oba, plantando árvore, né? De quê? De, vocês estão vendo ali? E esperança. Esse tipo de linguagem aí é a linguagem coloquial, né, meus amados? E o que é a linguagem coloquial?
A linguagem coloquial é a linguagem do dia a dia. Aí poderia ser, se você fosse colocar a linguagem rural, a linguagem do interior, poderia soar como um tipo de preconceito. Então, a gente coloca a linguagem coloquial. Por quê? Porque a linguagem culta, a linguagem formal, a linguagem gramatical é a linguagem que nós temos. Isso aí tudo faz parte da NGB, né? Que é a Nomenclatura Gramatical Brasileira, que é o quê? Que é a lei, certo? A linguagem culta, a formal e a gramatical. É a linguagem da gramática, linguagem dos livros, certo? E do jeito que eles estão falando aqui, é a linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia, certo? Olha essa outra tirinha aqui, amados. Vocês conseguem ver aí, gente? A tia está deixando a tela todinha para ficar bem claro para vocês aí. Eu não quero tomar banho. Eu odeio tomar banho. Nossa, parece que é amigo do Cascão, né? Aí ele sai correndo. Ah! Parece assim que está desesperado, né, gente? Aí a mãe dele tá lá pegando ele, assim mesmo pegando ele com o bumbum para cima. Aí o que a mãe dele diz aí? Eles podem me fazer... Aí ele fala o seguinte, ele já está dentro da banheira lá, né? Ele fala o seguinte, eles podem me fazer tomar banho, mas não me farão tomá-lo com dignidade. Ai, gente, que menino Peralta. Olha, mas nós vamos nos ater aqui, gente, à interjeição, né? Que é o objeto do nosso estudo. O que expressa a interjeição no segundo quadrinho. E eu tenho esse ai. Gente, esse ai está comunicando uma emoção, está comunicando um... O que está comunicando? O que vocês acham? E olha que ele sai, ó, correndo. Letra A fala que é um pedido de auxílio, que ele está correndo desesperado para ver se alguém ajuda ele lá, para se livrar, né, da mãe dele. Letra B fala que é um sentimento de dor. Letra C fala que é um sentimento de tristeza. Letra D fala que é um sentimento de espanto. E a letra A fala que é um pedido de auxílio. O que vocês acham? Será que está doendo alguma coisa nessa criatura de Deus aí? Será, gente, que está doendo alguma coisa no menino? Será que ele está triste aí? Será que ele está espantado? Ou vocês acham que ele sai correndo ali pedindo auxílio, aí, um pedido de auxílio? Dentre essas 4 alternativas, qual que está mais próxima do sentimento que esse menino está aí? O que vocês acham? Letra A, né, amados? Ele está dentro dessas alternativas que hora se apresenta aqui, é um pedido de auxílio. Ele sai desesperado, correndo aí para ver se, né? É um pedido de auxílio aí, tá, gente? Então, vamos lá. Mas não me farão tomá-lo. A palavra em negrito se refere a quê, gente? Tomá-lo. Tomar o quê? E a gente já estudou também sobre isso, não foi, meus amados, em pronome? Mas não me farão tomá-lo. A palavra em negrito se refere a banho, eles, eu, tomar. Tomá-lo. Tomar o quê, meus amados? Mas não me farão tomá-lo. Aí ele está se referindo a banho, não é? Tomar o quê? Tomar banho. Esse ló está substituindo a palavra banho. Até porque a gente sabe que o pronome é aquela palavrinha que vai acompanhar ou vai substituir o substantivo, certo? E aí está substituindo o substantivo banho. Olha que coisa linda. A cara de vocês com dúvida. Com vontade de acertar. Olha que bacana. Qual das alternativas está correta? Vamos. Dúvida. Puxa, intenção e um desejo. Meus amados, está faltando... Ah, é porque a letra A eu coloquei. Que animação, tá vendo como eu sou meio doidinha? Qual das alternativas está correta? Amado, faltou a letra A aí, que a letra A aí, ela está dizendo credo, né? A letra A está dizendo credo, que é repulsa. Então, a alternativa correta que nós temos aí é credo como repulsa. Quando alguém diz assim, ah, deixa eu ver... Um exemplo aqui para vocês, meus amados. Alguém diz, faz de conta, uma brincadeira aqui, faz de conta que você não gosta de macarrão. Vamos supor, né? Uma brincadeira. Faz de conta que você não gosta de macarrão. Aí a sua mãe diz assim, o cardápio de hoje, a comida de hoje é macarrão. Aí você diz, credo, mãe. Então, isso aí é o quê? O sentimento de repulsa, né? Poxa vida, macarrão e tal. Então, é repulsa, porque a letra B fala vamos, como dúvida, não está certo.
puxa como intenção, também não está certo. Como desejo, também não, tá, gente? Então, nós temos aí a palavra credo como repulsa, que é a alternativa que está correta, certo? Existe uma locução interjeitiva em. Aqui a letra D sumiu. Por quê, meus amados? A letra D sumiu aqui porque ela está correta. Então, olha só, com a letra A diz aqui, isso parece um sonho. Nós não temos interjeição. Quantos presentes você ganhou? Ela não quer ir, tá? Então, olha só o que vai aparecer aqui para nós. Puxa vida, como você demorou para chegar? Então, aí eu tenho uma locução interjeitiva. Meus amados, na letra D, eu tenho uma locução interjeitiva. Por quê? Porque eu tenho duas palavras com o valor de uma interjeição. Eu tenho duas palavras com valor de interjeição. Quais são as duas palavras? Quais são as duas palavras? É puxa vida, né? Puxa vida, tá aí, né, amadinhos? Boto. Gente, vocês já viram falar no boto? Eu acho essa lenda muito bonitinha, sabia? Olha só, vem aqui para vocês. Acredita-se que a lenda do boto tenha surgido na região amazônica. Ele é charmoso, ele é um homem... Ai, gente, tá ruim para eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se melhora. Acredita-se que a lenda do boto tenha surgido na região amazônica. Ele é representado por um homem jovem, bonito e charmoso, que encanta mulheres em bailes e festas. Após a conquista, leva as jovens para a beira de um rio e as engravida. Antes de a madrugada chegar, ele mergulha nas águas do rio para transformar-se em um boto. Meus amados, olha aqui a questão do boto, né? Aqui, novamente, a gente vai ter aquelas características que a gente já falou entre fato e fantasia. Tudo bem? Quando ele fala assim, que o boto é um homem jovem, é bonito, é charmoso, ok. Esse rapaz, esse homem que é jovem, que é bonito, que é charmoso, ele encanta as mulheres, ok. Ele encanta essas mulheres nos bailes, nas festas, ok. Após essa conquista, ele leva as jovens para a beira de um rio e as engravida. Ok também, né? Mas não necessariamente pode ser só na beira do rio, não é, gente? Aí o que a fantasia maior aqui? Antes de a madrugada chegar, ele mergulha nas águas do rio para transformar-se em um boto. Total fantasia. O que acontece de verdade? Ele some. Aí a fantasia já coloca que ele mergulha nas águas do rio para transformar-se em um boto. Ele desaparece, ele some, né, gente? Então, olha só. Segundo o texto, quem é que representa o boto? Um homem jovem, bonito e charmoso. Um homem jovem, malandro e conquistador. Um jovem inteligente e charmoso. E aqui, meus amados, a letra C faltou, porque a letra C vai aparecer brilhando, que ela que é a resposta correta, tá certo? Mas, assim, a minha mãe diria que quem representa o boto é a letra B. Um homem jovem, malandro e conquistador. Mas a resposta certa, meus amados, porque ele coloca assim, ó, segundo o texto, é um jovem esperto e charmoso, certo? Fica aí, viu, gente? Perdão, um jovem bonito e charmoso, meus amados. Está aqui, ó. Está bem aqui no texto. Acredita-se que a lenda do boto tenha surgido na região amazônica. Ele é representado por um homem jovem, bonito e charmoso. Um homem jovem, bonito e charmoso. Está aqui, viu, amadinhos? Brincando com vocês aí, a questão da letra B, tá certo? Qual o gênero do texto lido? É um conto, é um poema, é uma lenda ou uma notícia? O que vocês acham? Isso aqui é o quê, gente? Isso aqui é uma lenda, né? É uma lenda que mistura realidade com fantasia. A realidade é a da mulher depois que ela engravida. E a fantasia, tá aí a gente pode tirar nossas conclusões, tá certo? A questão dele ir para dentro, mergulhar nas águas dos rios para se transformar num boto, tá? Qual o gênero do texto lido? Lenda. O que faz o boto com as mulheres? Leva as jovens para a beira do rio e engravida-as. Mergulha as jovens no rio. Transforma as moças em boto também.
leva as jovens para a Amazônia. Olha, meus amados, isso aqui é de acordo com o texto, tá certo? O que o texto diz que o Boto faz com as mulheres? Leva as jovens para a beira do rio e engravida-as, certo? Tem também a lenda do bicho-papão. Tem a lenda do bicho-papão também, aquela que eu falei para vocês desde o comecinho. Alguém já ouviu falar do bicho-papão? O bicho-papão é uma figura conhecida no universo do imaginário das crianças. A imagem deste ser é variável. Alguns dizem tratar-se de um gigante horrível, com um olho só e que anda com um saco enorme. Para outros, é um ser enrugado e disforme. Na verdade, cada um cria o seu próprio bicho-papão. Ao longo dos anos, a figura do bicho-papão tem sido usada para amedrontar as crianças bagunceiras, desobedientes e que não querem dormir. Meus amados, eu acho que andaram sumindo aí com o bicho-papão, tá? Vamos lá, quarta questão. Para que serve a figura do bicho-papão? De acordo com o texto, para que serve a figura do bicho-papão? O que vocês acham? Amedrontar as crianças bagunceiras, certo? O texto bicho-papão é uma lenda. Por que esse texto é uma lenda? Porque esse texto mistura fantasia e ficção. Que características físicas representam o bicho-papão aí no texto? É só ler o texto. Ele é enrugado e disforme. Tudo bem, amados? O que foi que nós estudamos hoje? O que nós estudamos hoje? Nós estudamos a leitura do texto, nós estudamos compreensão desse texto, nós estudamos o gênero lenda e nós estudamos a classe de palavras chamada interjeição. Tá certo? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre esse conteúdo aí, tá certo, meus amados? E agora aqui para vocês, meu muito obrigada. Meus amados, obrigada. Finalizando aqui para agradecer primeiramente a Deus a oportunidade que Ele nos dá de servir, agradecer a vocês, a família de vocês e desejar a vocês um Natal cheio de sonho, cheio de esperança. Gente, a esperança que seja renovada com o nascimento do menino Jesus. Que a inocência de vocês possa levar para o coração dos pais de vocês, dos familiares de vocês, que possa transbordar essa inocência, essa esperança na vida, tá certo? Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos nós e que esse ano de 2021 seja repleto de coisas maravilhosas, tá bom? Muita esperança, muita fé. Beijo. Tchau. Bom dia, alunos e alunas da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson. A gente vai estudar hoje matemática no 5º ano, áreas e perímetros de figuras poligonais, tá? Então, como vocês já viram na aula passada, a gente já estudou várias outras coisas, vimos áreas dos objetos aí e tudo mais, e hoje a gente vai aí ver novamente, ver algumas coisas sobre essas áreas e perímetros dessas figuras planas, tá certo? Então, fiquem ligadinhos aí. E vamos para a nossa aula de hoje. Mas antes de começar a nossa aula, vamos aí pegar o nosso material de hoje. Vamos lá? Nosso material de hoje é o quê? A caneta, o lápis e o caderno. Então, vamos pegar o material aí de hoje. Vamos lá, todo mundo, pegando o material, levanta da cadeira rapidinho, pega o material para a gente começar a nossa aula de hoje. Tá certo? Então, antes de começar a nossa aula de hoje, eu queria mandar um abraço aí especial, certo? Para todos os professores e professoras do 5º ano, que estão aí nesta luta incansável para poder levar com melhor qualidade a aula para vocês, tá certo? Então, um abraço a todas e todos aí que estão me assistindo, tá bom? E todo mundo conseguiu pegar o material? Sim, não é isso? Então, vamos aí para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Nossa aula de hoje consiste em quê? Concluir por meio de investigação que figuras planas de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras planas que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. Então, nós vamos aí ver, né, algumas coisas para saber se figuras iguais podem ter áreas diferentes, se figuras que têm perímetros iguais têm áreas diferentes. Então, nós vamos testar tudo isso aí no final e vamos ver aí, tá certo, essas relações, tá bom? Mas antes disso, a gente tem que saber aí várias coisas sobre, né, essas figuras. Então, vamos lá. Então, os polígonos, né,
que são as figuras, são figuras planas fechadas, formadas por lados, que por sua vez são segmentos de reta e não se cruzam em nenhum ponto. Então, como eu falei para vocês, nós temos os segmentos de reta, que eles não se cruzam em nenhum ponto, e eles são polígonos fechados, tá certo? Que quer dizer, são figuras fechadas, desculpa, e eles são chamados de polígonos, tá bom? Então, para a gente poder aí exemplificar um pouco, a gente vai ver aí umas figuras e separar aí os polígonos dela, não é isso? Vamos lá. Nós temos aqui várias figuras numeradas e nós vamos ver aí os polígonos, tá? Então, bora lá. Polígono, no caso, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter segmentos de retas, tem que estar fechado, né? Isso para formar uma figura plana. No caso aqui, a número 1, né? Nós formamos aí um pentágono, por quê? Porque é uma nomenclatura dada, certo? Pelo número de lados, né? Isso, número de segmentos de reta que essa figura tem. No caso aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 penta, né? Que a gente fala como se fosse campeão, né? Campeonato. Então, né? Que é de triângulo, quadrilátero, né? O nome não diz, mas era para ser tetra, né? Mas não é. Só em outras nomenclaturas de outras figuras. E penta, né? Vai dar aí o nosso pentágono, tá bom? Então, pentágono aqui, tá? Nós temos um coração, não se cruza também, mas não se dá um polígono que não tem segmento de reta e tudo mais. Nós temos a figura 3, é toda segmentada de reta, só que tem retas que se cruzam. Então, não é um polígono, tá bom? Aqui temos vários segmentos de retas que não se cruzam, então é um polígono, tá certo? Aqui nós temos um segmento de reta que não se cruza, mas não é um polígono. Aqui nós temos segmentos de reta, não se cruzam, tudo certinho, então é um polígono. Nós temos o 7 aqui, que também não é um polígono, não tem segmentos de reta, não se cruzam, mas também não é um polígono. E temos o 8 ali também, né, que está muito parecido com um retângulo, né? Só não é um retângulo porque o retângulo tem dois lados iguais, não é isso? Então, esse lado aqui não é igual a ele, então aí é um trapézio, no caso, tá? Uma figura chamada trapézio, para efeito de formação de vocês, e que ele tem segmentos de reta e não se cruzam. No caso, também a figura é fechada, assim formando os nossos polígonos. Tá bom? Deu para dar uma visualizada aí, deu para dar uma entendida no que é polígono, no que não é polígono, tá certo? Deu direitinho, não é isso? Então, vamos lá. Os perímetros, né, no caso, que é o perímetro de figuras planas, indicam o valor da medida do contorno da figura. Ou seja, o conceito de perímetro corresponde à soma de todos os lados de uma figura geométrica plana. Então, o que acontece? Uma figura geométrica plana, nós vamos ter ela formada por segmentos de reta, que é, no caso, os lados dela. A soma de todos esses lados, de todos esses contornos, não é isso? É dada e chamada por perímetro. Então, quando a gente vai querer saber o perímetro de algum lugar, a gente vai somar todos os contornos existentes desse lugar. Por exemplo, nós temos aqui várias figuras, né, isso para exemplificar isso aqui. Nós temos aqui os contornos que estão em amarelo nessa figura aqui, que são todos os lados dessa figura, que somados vai dar o perímetro dela. Então, o perímetro é o contorno desta figura. Tá certo? Nós temos também o triângulo, né, que é essa figura aqui, que é formada por 3 lados. Essa figura aqui anterior é o quadrado, tá? Então, todas essas linhas em vermelho, né, que são os segmentos de retas que estão aí, são os lados da figura, que no caso são, né, os lados da figura, que no caso a soma de todos esses lados, todos esses contornos aqui em vermelho, é o nosso perímetro dessa figura. Aqui no caso nós temos aqui um retângulo, que também todos essas retas em rosa é o contorno dessa figura, desse polígono, e este contorno, tá certo, é dado, não é isso? É um lado, e a soma de todos esses lados, vamos ter o
perímetro da figura, que é o contorno dessa figura. Deu para entender direitinho? Tudo tranquilo? Deu para visualizar aí direitinho como é que é o contorno, para poder vocês verem direitinho. Ah, professor, as figuras só são assim? Não, elas podem ter vários formatos, então por isso que a gente tem que ver e entender que o contorno da figura é esse. Porque muitas vezes, numa malha quadriculada, a gente tem contornos diferentes. Então, o cálculo vai ser um pouco diferente. Então, a gente tem que ver direitinho para a gente poder aí estar lidando com isso, tá bom? Então, por exemplo, a área, né, no caso, que é o nosso a outra parte, é a medida de uma superfície. Então, por exemplo, no perímetro a gente vê o contorno. Na área não, a gente vai ver o que tem dentro dessa superfície. Então a área é tudo que tem dentro dessa superfície. Tá bom? Toda a parte que tem dentro é a nossa área. No caso aqui nós temos aqui, ó. Temos essa figura aqui. Em preto, o nosso contorno é o perímetro da figura. E dentro, em cinza, é a nossa área. Certo? Que a área é tudo que tem dentro da figura, que é a medida da superfície da figura. Então, é tudo que tem dentro dela. Então, no caso, se a gente quisesse saber o que era a área e o que era o perímetro, a gente ia fazer mais ou menos assim. O perímetro, a gente vai ter que somar aí. Vamos supor que cada quadrado desse, um lado, seja 1 centímetro. Então, vamos lá. Vamos buscar aí o perímetro, que é o quê? A soma de todos os lados. No caso, o contorno da figura completa. Então, bora lá. Vamos começar daqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, eu tenho 22 centímetros de perímetro, tá? Aí, agora, como é que a gente vai fazer? A área, ela é medida por centímetros quadrados. Por quê? Porque ela corresponde, numa malha quadriculada, a cada quadradinho desse. Por isso que chama centímetros quadrados, que a área vai ser em cada pedaço quadrado desse. Então, se um pedaço quadrado desse tem 1 centímetro quadrado, não é isso? Então, nós vamos agora ver quantos centímetros tem de área, quantos quadrados ela tem. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, no caso aqui, ela tem 24 centímetros quadrados de área e tem 22 centímetros de perímetro. Viram aí que são diferentes. Então, a área corresponde a cada quadrado desse. E o perímetro corresponde ao contorno da figura. Tá ok? Então, a gente vai contornar a figura contando. Nós não contamos pelo quadrado, e sim pelo contorno, pelo lado da figura. Porque, no caso, a gente conta o segmento de reta. Então, nós contamos as retas que são formadas na figura. Como eu falei para vocês, não existe só figura retinha toda direitinho, não. Existem as figuras que têm esses contornos diferentes. E aí, resta nós sabermos contar elas. Tá certo? Deu para entender direitinho aí? Tudo tranquilo até agora? Então, vamos lá. Sabendo que o lado de cada quadradinho da malha quadriculada abaixo mede 1 centímetro, indique o perímetro, que é a medida do contorno, não é isso? De cada retângulo apresentado na malha e também a sua área. Então, nós vamos saber quem é a área e quem é o perímetro em cada figura. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês, tá? E já já eu trago a resposta. Mas tentem, tá bom? Vamos tentar aí rapidinho. Tá na malha quadriculada, tá fácil. Vamos contar. Vamos ver o exemplo para a gente poder aí tá entendendo direitinho, tá bom? Então, vamos lá.
E aí, conseguiram resolver? Tá muito difícil? Deu para conseguir resolver todas? Então, quem não conseguiu ainda, vem comigo que a gente vai resolver todas agora, tá bom? Vamos lá. Então, sabendo que o lado de cada quadradinho da malha quadriculada abaixo mede 1 centímetro, indique o perímetro, que é a medida do contorno, né, no caso, de cada retângulo apresentado na malha e também a sua área, que é a medida interna dessa figura, não é isso? Então vamos por parte. Vamos logo para a nossa letra A. Vamos medir aí o perímetro dela e também depois a nossa área. Vamos lá medir o perímetro. O perímetro é o contorno da figura. Não vamos contar por quadrados, e sim o contorno, é o lado dela. Então vamos lá, vamos começar aqui de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, no caso, ela tem o quê? Na letra A, tem 12 centímetros, 12 centímetros, né? Tá certinho. 12 centímetros de perímetro. Agora nós vamos ver a área dessa figura A. A área é tudo que tem dentro, né? Mas é como é que eu te falei, é centímetros quadrados. Então, cada quadrado corresponde, né, a um pedaço da área. Então, bora lá. Tem quantos quadradinhos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, no caso, ele tem 9 centímetros quadrados de área. Tá certo? Então, vamos aí para a nossa letra B agora. Na letra B, nós vamos medir o contorno, né, que é o perímetro primeiro, e depois a gente mede a área. Então, vamos lá. Nós temos o quê? Vamos começar aqui de baixo para ter uma referência, vamos riscando para poder... Vocês vão riscando aí para poder entender melhor, tá? Ou então conta um lado somando o outro, contando um lado somando o outro, porque os dois são iguais. Mas vamos contar aí direitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. No caso, o perímetro aí do B é 18 centímetros. Tá certo? O perímetro. Tá? Então, a medida do contorno dessa figura, que é a medida do perímetro, que é a medida de todos os lados, é 18 centímetros. Agora, nós vamos para a medida de área, que é o quê? A medida de dentro, né, da figura. E nós vamos medir quadrado por quadrado, porque a medida se dá por centímetros quadrados. Então, cada entorno desse é a área dele, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Neste caso aqui, tá? Nós temos a área igual ao perímetro, tá certo? Neste caso aí, nós temos a área igual ao perímetro, tá bom? Então, nesse retângulo aqui, nós temos a área igual a do perímetro da figura, tá bom? Vamos aí para a nossa letra C agora. Vamos calcular aí o nosso perímetro novamente. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não é isso? 20 centímetros, não é não? Então, letra C, 20 centímetros, porque a gente calcula o contorno, a soma dos lados da figura. Agora a gente vai ver aí a nossa área, não é isso? Vamos lá para a nossa área. A área é o quê? Cada quadradinho de dentro, né, na malha quadriculada, é centímetros quadrados. A gente vai calcular o que tem internamente da nossa figura. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, no caso, nós temos aí a área de 16 centímetros cúbicos, né? Não, desculpa, 16 centímetros quadrados, tá? Porque corresponde a cada quadradinho desse, tá bom? Agora vamos aí para a nossa letra D agora aí, vamos lá? Bem simples aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos o quê?
8 centímetros de perímetro, de contorno. E nós temos o quê? Nós temos 1, 2, 3, 4 centímetros, 4 centímetros quadrados, certo? De área. Então, nós só temos 4 quadradinhos dentro, então 4 centímetros quadrados de área, tá bom? Na letra E, nós vamos ter aí o nosso perímetro, né? Que é a soma também de todos os lados. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, na letra E, nós temos 16 centímetros de perímetro. Agora, vamos ver quantos lados a gente tem. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, nós temos aí também 16 centímetros quadrados de área. Então, também é outra figura que tem o perímetro com o mesmo valor de área. Tá certo? Então, vocês viram aí que só para frisar novamente, o perímetro é a soma, né, de todos os lados, de todos os contornos existentes na figura. E a nossa área, certo? Ela se dá por toda a parte interna, né, quadrada desta figura. Tá ok? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Então, aqui, nós temos aí, como eu tinha falado para vocês no início, nós temos aí algumas peculiaridades. Como assim? Vamos pensar que o quê? Que nós temos figuras diferentes com o mesmo perímetro, com o mesmo contorno de lados. Então, vamos ver se a gente consegue construir nessa malha quadriculada, certo? O mesmo perímetro em uma figura, certo? Que ela seja diferente da figura que está lá. Como é que a gente faz isso? Tá? Então, vamos lá construir, que é para a gente poder entender melhor. Então, bora lá. Então, nós temos o quê? Nós temos aqui uma figura, né? Um retângulo, no caso, em pé. Nós vamos ver o quê? Nós vamos ver qual é o perímetro dessa figura. Então, vamos lá. Vamos somar todos os contornos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é isso? Ele tem 10, perímetro 10. Então, ele tem 10 centímetros de perímetro. Vamos colocar com que cada quadradinho desse seja 1 centímetro, tá bom? Então, agora nós vamos ter que fazer uma figura que ela também tenha que ter 10 centímetros de perímetro. Só que, quando eu tenho figuras com perímetros iguais, certo? Eu não tenho áreas iguais, tá? Figuras diferentes com perímetros iguais, nós não temos áreas iguais, tá certo? As áreas sempre vão ser diferentes. Então, vamos ver isso aí? Vamos lá. Então, vamos construir. Se eu tenho 10, eu posso também construir um retângulo, só que com dimensões diferentes, ó. Então, vamos construir aí, ó. Primeiro, eu vou passar uma reta, certo? De 1, 2, 3, 4. Isso aí vai ser o lado do meu retângulo, tá bom? O meu retângulo tem lado quanto? 1, 2 e 3, ó. Tá vendo que já tá diferente. Aí, o que eu vou fazer? Se eu vou fazer um retângulo, se um lado é 4, eu vou fazer também, né? Vou passar aqui um tracinho aqui, então já temos 5, né? 5. Eu estou fechando aqui meu lado. 5. Aí vamos lá, eu vou fechar o outro lado com 4. Porque se aqui em cima é 4, se eu vou fazer um retângulo também 4. Então vamos ver quanto é que a gente tem aqui de perímetro, né? Que a gente tem que ver logo se está igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E para fechar a nossa figura, porque para ser um polígono ela tem que ser fechada, não é isso? Tem que ser formada por retos e fechados, segmento de reto e fechado. Fechamos aqui, nós temos o nosso retângulo, né? Que tem 10 centímetros também de perímetro. É diferente da figura proposta e também a área também é diferente. A área temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E de área nós temos 1, 2, 3 e 4. Então, vocês estão vendo que quando o perímetro de duas figuras diferentes é igual, as áreas são diferentes. Tá bom? Porque a área é tudo que tem dentro. Se ela é diferente, logo, a área vai ser diferente. Tá bom?
Vamos ver outro exemplo, vamos lá? Nós temos aí este exemplo aqui agora. Vejam aí e tentem fazer uma figura com o mesmo tamanho. Tá? Vejam qual é o tamanho do perímetro aí, vejam direitinho, contem rapidinho na televisão, vejam o tamanho direitinho, para a gente fazer outra figura diferente disso aí. Para ter o mesmo perímetro, a figura vai ser diferente, a gente vai ver que a área também vai ser, quer dizer, desculpa, o perímetro ser igual, e nós vamos ver aí que a área vai ser diferente. Tentem aí rapidinho. E aí, já conseguiram montar a figura? Tá muito fácil? Deu para montar direitinho? Vamos lá, então. Eu tenho uma figura aqui, né? No caso aqui, eu tenho todos os lados iguais, então eu tenho um quadrado, não é isso? Então, vamos ver aí quantos tem. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 centímetros de perímetro nessa figura, neste quadrado. Então, agora eu vou ter que fazer uma figura que também tenha 12 centímetros de perímetro. Só que eu quero ela diferente da minha figura inicial. Só que o perímetro tem que ser igual. Então, vamos lá. Eu pensei nessa daqui, ó. Eu coloquei agora, ó, 1, 2, 3, 4 centímetros aí de lado. Aqui tinha 3, lá tem 4. Então, mudou já. Então, eu vou fazer um retângulo de novo. Então, se eu tenho 4 centímetros de lado, aqui embaixo também vou ter 4. Só que aí eu vou ter que fechar, não é isso? Então, bora fechar logo. Fechei com 2. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, vamos fechar isso. Se a metade da figura é 6, já vai dar 12 já, não? Então, ó, vou fechar aqui agora embaixo, ó. Então, 6, 7, 8, 9, 10. E vamos fechar a figura, porque um polígono só pode ser polígono se for fechado. Então, vamos fechar aqui 11 e 12. Então, nós temos duas figuras diferentes. Agora, vamos olhar aí se eles têm o mesmo perímetro. Vamos lá. Quer dizer, desculpa, a mesma área. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vocês estão vendo aí que quando eu tenho duas figuras diferentes que possuem o mesmo perímetro, que é o caso, mesmo número, né, a mesma somatória do número de lados, eu sempre vou ter, certo, áreas diferentes. Tá bom? Se as figuras não são iguais, as áreas também muito difíceis de serem iguais. Tá bom? Tranquilo? Deu para entender direitinho essa relação? Então, vamos lá. Para a última questão. Na malha quadriculada abaixo, cada quadradinho representa 1 metro quadrado de área. A partir dessas unidades de medida, calcule as áreas e perímetros das figuras planas desenhadas e observe a relação existente entre as figuras da área da malha quadriculada. Nós vamos ter aqui, nós vamos ver as relações, rapidinho. Vamos logo contar e ver aqui qual é o perímetro das áreas, que é para a gente poder ver aí se tem perímetros iguais, logo as áreas vão ser diferentes, não é isso? Então vamos lá. Vamos fazer pelos lados logo. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se aqui tem 7 desse lado, vai ter 7 do outro, então já temos 14 de perímetro, não é isso? Aí 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não é isso? Então temos 6 desse lado, né? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então o perímetro dessa figura aqui é 26. Não é isso? Então vamos olhar o outro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 e 6, 12. Aí 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Aqui tem um perímetro de 20. Então o perímetro aqui já não é igual a essa lá. Tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 10.
1, 2, 3, 4, 5, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Vocês estão vendo que aqui tem 20 e aqui também tem 20, não é isso? Então vamos ver aqui, ó, que vocês estão vendo que são figuras diferentes, né? Agora nós temos perímetros iguais e vamos ver se a área é igual, né? Que eu tinha falado para vocês que não pode ser igual, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vamos ver agora a próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25. Viram aí? Temos dois perímetros iguais e áreas diferentes. Então, quando eu tenho duas figuras diferentes, tem perímetros iguais, as áreas vão ser diferentes. Então, vamos olhar aqui para a última. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 com 14, 28, certo? 29, 30, 31, 32, 33, 34. A área lá das duas também é diferente, não tem nenhuma relação entre as duas aqui do outro formato, tá bom? Porque no caso aqui tem 32 de perímetro, não é isso? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Com 12, 14 com 12, dá 28, então não temos a mesma área lá. Então, para a gente ver a relação entre a C e a B, é o que eu estou passando para vocês aqui para terminar a nossa aula. Que o quê? Que quando eu tenho duas figuras distintas de mesmo perímetro, no caso, que é a soma de todos os lados, a área delas sempre será diferente. Tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau!